Olá, pessoal! Estamos aqui reunidas mais uma vez para o nosso bate-papo da semana. Amém. E essa semana estamos falando sobre o tema escolhas. Não é mesmo, meninas? Escolhas é algo, né? Então, alguns têm dificuldade de fazer, né? Mas nós entendemos que as nossas escolhas, né, podem interferir, né, no nosso destino. Sim, com certeza. Né? Não tem nada que seja neutro, né? Nada é neutro. Tudo que a gente escolhe, nós também iremos colher, inevitavelmente, né? Nossas decisões, nós iremos colher também os frutos. Exato. Tudo que, né? Se você escolheu, você deixou de escolher também. Também. Você vai pagar o preço, né? Por essa atitude. E é interessante, né, que todo mundo faz escolha, né, na vida. Todos os dias. Todos os dias nós tem que fazer uma escolha, né? E é interessante que o Senhor, Ele nos dá o livre-arbítrio, né? Ele não impõe nada a ninguém, né? Ele nos deixa livre. Mas, ao mesmo tempo, né, o Senhor espera, né, que as nossas escolhas, né, que a gente tome na nossa vida, sejam baseadas, né, na vontade dele, né? Eu acho que isso é tão assim, né? E quando eu fui meditar e falar sobre isso, né, eu falei justamente a respeito disso, né, de que o Senhor, a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Então, assim, quando nós tomamos decisões, né, baseado naquilo que Deus tem para nós, a gente sabe que é o melhor, porque muitas vezes a gente quer tomar uma decisão, quer fazer uma escolha olhando o agora, mas Deus não. Ele olha lá na frente, ele sabe de tudo. O resultado, ele sabe, ele né? sabe qual vai ser o resultado O que vai gerar, né? E então, assim, escolher seguir a vontade de Deus, né? Ir pela vontade de Deus é sempre o melhor caminho, né? E Tainá falou um pouco, né, a respeito disso também. Sobre isso. E Tainá falou que o título, né, do seu texto foi Minhas Escolhas, Meus Frutos. Eu achei esse título maravilhoso, porque todos nós, né, precisamos ter noção, ter a consciência desde cedo de que cada escolha que nós fazemos vai gerar uma consequência. E é muito sério nós fazermos escolhas independentes de Deus. Porque quando nós fazemos escolhas com o Senhor, por mais que a gente precise traçar caminhos que são difíceis, quando escolhemos com Deus, Deus vai sustentar aquilo que a gente está passando. Mas quando a gente faz escolhas por rebeldia, por independência, né, porque quer fazer escolhas a vontade própria, desobedecer, isso aí também vai trazer consequências que geralmente a gente não consegue suportar. Aí tem pessoas que podem pensar assim, né? Ah, mas agora eu estou na graça. Sim. Então, né, se eu fizer uma escolha errada, eu estou na graça. De fato, Deus é misericordioso, né? E Ele pode mesmo mudar a situação. Mas tem algo assim que é inevitável, que toda ação vai gerar uma reação, né? Então não tem condições. Aquilo que você plantar, você vai colher. Sim. Então, a sua atitude, mesmo o Senhor, né, lhe livrando, fazendo misericórdia, você vai ter a consequência. Sim. Vai ter, por exemplo, né? Vamos imaginar uma jovem que decide, sei lá, ter relações no casamento. Sim. Ela pode ter uma consequência de ter um filho antes do antes da hora. Quer dizer que vai ser na vida dela uma maldição? Não, Deus pode, né, mudar a sorte dela ali, Deus pode, né, fazer com que seja uma bênção na vida dela. Mas ela vai colher, uma consequência, né? É verdade. Não tem como. Então é que nem uma criança. O pai fala pra criança, olha, não coloque o dedo aqui. O pai ama aquela criança, mas ela vai lá na... É tomada? tomada. Não tem tomada. Na Ela tomada. tomada, né? Coloca lá o dedo e ela vai levar um choque. O pai vai chegar, vai abraçar, mas ela não livrou do choque, né? É verdade. Porque foi uma escolha dela de desobedecer. E eu até falei, né, no meu vídeo em relação falando agora de desobediência, né, e obediência, eu lembrei do que eu falei no meu vídeo em relação a Adão e Eva. Que lá no princípio o Senhor já liberou sobre o homem esse poder de escolha. Verdade. Né? Ele não criou o homem para ser alienado, né? Ele colocou lá o jardim, colocou, né, os tipos lá de árvores,
E até eu comentei assim, porque a pessoa pode pensar, mas se Deus criou tudo tão bom pro homem, pra que ele botou essa árvore? Não podia ser um jardim de delícias? Não é isso? Podia ser um jardim tão bom. Pra que tem que ter o proibido, que não podia, né? Ele botou, né, a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Podia ser só uma. Não podia ser só uma boa, né? Seria mais fácil, né, para o homem. Mas Deus não quer, né, filhos que são robôzinhos, não. Não, Deus quer filhos livres, né? E que essa liberdade leve a escolher ao Senhor. Né? Não é por pressão, não é por obrigação. Por obrigação, exatamente. E falando a respeito também dessa questão de escolhas desobedientes, né? Eu falei um pouco a respeito disso, né? Que falando a respeito de Jonas, que ele foi chamado por Deus, né, para ir para Nínive, para pregar, né, para clamar lá pelo aquele povo, e ele escolheu desobedecer a Deus e não foi, né? Então, assim, e na nossa vida nós passamos por isso. Nós fazemos escolhas sim erradas, né? Escolhas que muitas vezes nos tiram do propósito, né? Nos afastam do propósito, né? Mas eu até falei, mas o Senhor, ele é bom, ele nos ama, ele é nosso Pai. Então, da mesma forma, né, que o filho pródigo também fez aquela escolha, né, de ir embora e depois se arrependeu e voltou, né? Então, assim, o Senhor age com graça também. Mas, como Tainá falou, a consequência é inevitável. Tem coisas, né, que na nossa vida mesmo, se a gente for olhar para trás, né? Né? Olhar lá para trás, tipo, tem momentos, principalmente quando a gente é mais jovem, né? Aí eu até falei sobre isso. A gente toma escolhas, né? Faz escolhas e que são erradas e que a gente chega lá na frente depois, poxa, meu Deus, por que eu fiz isso? Faz baseado na emoção, né? No calor do momento, não avalia consequências, não avalia nada. Mas você fica, poxa, por que eu escolhi isso, né? Tipo, né? Eu poderia ter seguido outro rumo, outro caminho, né? E aí não, né? Vai e toma uma decisão assim errada, né? Mas como eu até falei no vídeo, né? Mas que nós possamos tomar nossas decisões baseadas no Senhor, ouvindo a voz do Senhor. Porque muitas vezes a gente precisa fazer uma escolha e a gente faz no impulso. Escolhe de qualquer momento, sem orar, sem... Deus não, assim, não vai buscar ao Senhor, né? E às vezes Deus quer isso, né? Que a gente vai buscar, né? Orar, né? Ouvir dele de fato, né? Que escolha fazer. A nossa convidada da semana, né, Lívia, ela falou o seguinte, que tem escolhas no nosso dia a dia que são escolhas que não vão interferir em nada. Por exemplo, ela até falou, partir o cabelo de lado ou no meio. É uma escolha, né? Que não vai interferir. Besteira, eu vou comer isso ou aquilo. São escolhas que não vão mudar nada no seu dia. Mas tem escolhas que podem mudar a sua vida drasticamente, né? Não tem como afeta você... o seu futuro afeta, não tem como, né? Vai ter uma consequência. E pode afetar até outros, né? Com certeza, afeta outras pessoas também. Exatamente. Então, assim, eu achei muito tremendo o que ela falou. E ela até citou, né, no vídeo dela sobre Marta e Maria, né? Quando Jesus foi na casa de Marta, e Maria estava lá e ficou adorando ao Senhor. E Marta pra lá e pra cá, né? Marta porque vem só preocupada com várias coisas, E Maria, e Maria lá, contemplando nos pés, né? Só contemplando o Senhor. E Marta se incomodou com aquilo, né? E falou, Senhor, o Senhor não se importa que eu trabalhe sozinha, né? E o Senhor falou para Marta, né, que ela estava muito agitada, mas que Maria escolheu a melhor parte. E é exatamente o que você falou, Sueli, tomar decisões, às vezes, na agitação, né? E você escolhe, esquece, né? Que a melhor parte é você ouvir o Senhor. Né? Vai tomar uma decisão, escolha o Senhor. Então, antes de tomar qualquer decisão, né? Escolha primeiramente orar, né? Pedir uma direção ao Senhor. Para que você possa realmente colher os bons frutos. E fazer boas escolhas, né? Eu creio assim, eu mesmo já passei por muitas situações em que eu escolhi errado. E hoje eu falo, meu Deus, o que eu escolhi? Como é que eu tive essa cabeça? Como é que eu tive, meu Deus, por que eu fiz isso? Né? Mas a gente amadurece também, né? Eu creio, né? Que a gente aprende com o tempo.
né? E não é porque lá atrás eu fiz uma escolha ruim e Que hoje você não que pode hoje eu não corrigir. posso corrigir, né? A consequência tem coisas que não vai ter jeito, vai ter a vida toda. Mas você pode, né, a partir de um determinado momento, né, começar a orar ao Senhor. Talvez você tá aí assistindo e você fala, nossa, mas eu não oro, eu não falo, não peço nenhuma direção a Deus, mas que comece hoje, né? Amém. Cria esse hábito, né, de hoje, né? Então, assim, não é porque você não fez antes que você não pode começar a fazer agora, né? E não é porque você errava, né? Porque a pessoa às vezes fica se condenando. Ah, mas eu sempre escolho errado. Não, verdade. mas deixa o Senhor mudar a sua sorte Sim. hoje, né? Sim. Aprenda a ouvir do Senhor hoje. E tem também outra coisa, assim, muito séria, né? Que nós ouvimos muito. Que é em relação a culpar os outros pelas nossas escolhas. verdade. Quando colhemos o fruto, mas Exatamente. isso foi culpa de não sei, escolhi isso, a culpa foi de não sei o quê. Nós vemos, né? Eu até falei no meu vídeo sobre Adão e Eva, né? Que Deus deu lá uma ordem, né? Para eles não comerem daquele fruto. E Eva foi lá, ouviu a serpente e Eva comeu. E Adão, né? Foi banana. Foi lá e ouviu a esposa e comeu. Aí depois ele disse o quê pra ela? Pra Deus, Pra né? Deus. A culpa foi da mulher que o Senhor me deu. Então, E aí assim, a sempre síndrome de Adão, né? Quem nunca passou por isso? Fica só Culpar. passando. Culpar uma pessoa, né? Por algo que você... por uma escolha sua. É muito mais fácil, né, gente? Não assumir Não. que nós erramos, né? E transferir a culpa para outra pessoa. Só que o fato é que nós não somos capazes de fazer boas escolhas se não for com a ajuda do Senhor. Sozinhos. Por quê? Porque nossa visão ela é muito limitada. Então a gente tá falando de um Deus que ele é um Deus do ontem, do hoje e do amanhã. Ele já sabe de todas as coisas. Eu não consigo enxergar o que está além dessa parede. Ele vê a linha do tempo todo. Deus já sabe o que vai acontecer quando eu tiver, se eu chegar lá, quando eu tiver 60 anos. Então, obviamente que a direção de Deus vai me levar a viver escolhas, né, que vão conduzir a uma vida plena, uma vida abundante. Sim. Mas eu fazendo escolhas baseadas só na minha carne, baseadas só naquilo que eu acho, eu vou tender a escolher errado. E aí a consequência, né, quando vem, a gente não tem força suficiente para suportar, porque não temos essa força. Procuram culpar. E aí é mais fácil dizer, não, mas eu fiz aquilo porque, né? Ou quando não procura um culpado, mas tenta se justificar em alguma situação, né? Não assume, né? Que foi a decisão. Não assume. Então, assim, é muito importante nós entendermos que o Senhor nos deu o livre-arbítrio. Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando aqui como há pessoas também que se questionam da seguinte forma, né? Ah, mas se Deus existe, por que existe fome na Terra? Mas se Deus existe, por que existem guerras? Mas se Deus existe, por que isso, por que aquilo? Tantas coisas ruins que acontecem. Mas é justamente pelo que Tainá falou. Desde o princípio, o Senhor deu essa liberdade. Então Deus não colocou robôs na humanidade, Ele colocou humanos que Ele ama. E que são livres. E que são livres. Então, se eu escolho ser egoísta, se eu escolho roubar do meu irmão, se eu escolho deixar o outro passar fome, são escolhas humanas. O Senhor, Ele não vai ficar o tempo todo interferindo como se a gente fosse, né, só fantoche dele para fazer a vontade dele. Não é assim. Ele quer que a gente escolha viver a vontade dele. É diferente. E por amor, né? Não ir por medo, não é ir por... eu vou porque tem pressão, um Deus por que vai... Se eu não obrigação. for, vai cair um raio na minha cabeça. Não. Você vai por amor. E isso é o que agrada o coração de Deus, né? Por entender que é o melhor. Que é o melhor, exatamente. Que Ele é o nosso Pai, que Ele tem o melhor. Exato. E interessante que Tainá falando a respeito disso agora, lembrei a respeito de Jesus, né? Que Ele tinha tudo, né? E Ele abriu mão de toda a sua glória e Ele escolheu isso. Ele escolheu passar por isso, Tudo que passou, né? Então, assim, a gente fica, né? Pode pensar, né? Poxa, mas tem escolhas que é tão difícil, né? Escolher fazer a vontade de Deus. Gente, mas Jesus escolheu morrer. Jesus entendeu? Escolheu a cruz. A cruz. Aí vamos lá, né? Trazendo em relação a escolhas, relacionamentos, né? Sim. Casamentos, por exemplo. Nós temos que fazer escolhas também. Com Né? certeza. Não é fácil. Jesus, ele tomou a decisão de tomar a cruz, que era nossa. Ele carregou aquela cruz.
E todas nós podemos decidir hoje também. Eu vou tomar minha cruz, seguir a Jesus, né? Tomar minha cruz, ou eu decido também não quero tomar. Então, se algo me faz sofrer, eu escolho acabar com isso aqui. Né? Por exemplo, relacionamentos. E eu li algo um dia na internet e foi tão joia, eu não sei quem foi que escreveu isso, mas falou bem assim, casamento é difícil. O divórcio é difícil. Escolha o seu difícil. É verdade. Aí, tipo, dieta é difícil. Ficar acima do peso é difícil. Escolha o seu difícil. Perfeito, então, assim, né? Cada um faz as suas escolhas. Então, você pensa, mas pra mim, carregar a minha cruz como Jesus escolheu carregar a cruz dele, pra mim é muito difícil. Mas também você abrir mão, né, de uma família é difícil também. Então não tem isso, a sua escolha, né? Você vai ver o fruto. Justamente. E fazer a vontade de Deus, né, escolher baseado na vontade de Deus, não significa que a pessoa não vai ter escolhas, até porque Jesus, quando ele estava lá carregando a cruz, chegou um momento que estava tão difícil para ele que foi que ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, né? Então, quando Jesus fala isso, ele está mostrando, é muito difícil a escolha que eu estou fazendo, mas é a vontade de Deus, então eu tenho certeza de que é a melhor, então eu vou continuar. Então, fazer as escolhas, né, baseadas na vontade do Senhor é ter a convicção, é ter a paz no coração de que por mais que no meio do caminho a gente enfrente lutas, enfrente dificuldades, é o melhor, é o que vai trazer bons frutos, né? Porque Deus sempre vai ter o melhor para nós, né? É verdade. E assim, escolher a vontade de Deus, nós sabemos que tem um processo. Não é só, né, você escolhe a vontade de Deus e rapidamente tudo vai dar. Não, você escolhe, você vai ter uma caminhada, né? Você tem um processo. Mas você sabe que lá no fim, você vai colher os bons frutos. Amém. Né? Tipo, Deus nos dá, tipo, sementes, né? Nós plantamos, nós vamos plantando, crendo, né, na vontade de Deus. E no fim, nós vamos ter boa colheita. Eu lembro que essa semana, né, eu coloquei no post das 18 horas, uma frase assim: Deus me fez livre, por isso eu escolho os seus planos. Né? Então, essa é a vontade do Senhor, né? Nós somos livres, mas nós escolhemos o Senhor. Na nossa liberdade, exato, né? Nós escolhemos o Senhor. E só é possível escolher Jesus quem de fato é livre. É verdade. Quem é? Só quem que eu sou a E nesse mundo de hoje, né? Você falar que você quer seguir a Jesus, que você quer obedecer a Jesus, exatamente, né? Você às vezes é julgado. Sim, é aquele povo preconceituoso, não é mesmo? Aquele povo tem vários julgamentos. Exatamente. Né? E quando você fala que você segue a Jesus, realmente é porque você tem liberdade. Tem liberdade. Porque às vezes não é fácil você, né, assumir isso. Inclusive, há pessoas que passam suas vidas inteiras sem querer saber de Deus, né? Sem buscar a Deus, ou falando de Deus apenas da boca para fora, sem buscar Deus da forma como Ele quer que a gente busque, né? E aí é uma escolha que a gente faz. Há pessoas que vivem a vida toda dizendo assim: quando eu ficar mais velha eu vou servir a Deus, né? Depois que eu curtir a minha vida eu vou servir a Deus. Então fica esperando, né, estar pronto para servir a Deus. Eu quero dizer a você que está nos assistindo, a gente não tem escolha melhor para que nós possamos fazer do que essa, que é servir a Deus, que é se entregar a Deus. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, saiba que é a melhor escolha. E não é por uma questão de obrigação. Nós somos cristãos, nós servimos a Deus, mas não é porque nós somos obrigados. O Senhor não nos força, ninguém coloca uma corda no nosso pescoço, ninguém coloca uma arma na nossa cabeça. Mas é impossível conhecer Jesus e não se apaixonar. É impossível porque a bondade, o amor, o tanto de perdão, o tanto de graça que a gente recebe. Então, se eu puder dizer a você assim: olha, você só tem uma escolha para fazer e eu só tenho um conselho para dar, escolha Cristo. Porque quando a gente está falando de escolhas e de consequências, quando a gente está falando de coisas naturais, consequências passageiras ainda vai. Mas não escolher Cristo tem uma consequência eterna. Verdade, né? Muito E certo. você não pertencer a Cristo, você pode, com certeza, sua vida, depois que isso aqui passar, para onde é que você vai? Né? Então é uma consequência eterna. Então que você possa decidir hoje, se você ainda não decidiu, entregar seus caminhos a Jesus, porque o Senhor ama você, está de braços abertos para você, e a escolha dele já foi você. Agora falta você escolher ele. Escolher a vontade dele. Amém. Amém. É verdade. Escolher a vontade do Senhor.
Entendemos, se estamos aqui hoje, né, porque a gente entende que, né, na vida de cada um aqui tivemos experiências. Sim, e nós entendemos, né, que o melhor realmente foi escolher o Senhor. Foi escolher os seus planos. E é interessante que quando eu fui gravar esse vídeo de escolhas, eu tava me lembrando, né, que eu não morava em Aracaju, pra quem não sabe. Né, eu não morava aqui, minha família é daqui, mas eu não morava aqui. E quando eu vim morar, né, de fato, eu tive que fazer uma escolha, porque meus pais chegaram pra mim e falaram: olha, nós vamos voltar para Aracaju, você quer ir ou você quer ficar? E no primeiro momento eu falei: não quero ir pra lá, não me vejo morando mais lá, não sei o que e tal, não queria vir de jeito nenhum. E aí eu falei: não quero. Mas eu achei tão interessante que aí eu vim só de férias, né, como era de costume, passar um ano novo e tal. Aí eu passei um novo, né? Aí eu passei um ano novo, né? Aqui e tudo. E no dia do ano novo, eu me lembro até hoje, eu fui lá pro fundo da casa da minha avó, né? Porque a gente passou lá na casa dela. E a gente foi orar, né? Eu fui orar com minhas primas, né? A gente agradecendo ao Senhor, né? Por mais um ano que tinha ficado pra trás, orando pelo ano que estava se iniciando. E eu me lembro que naquele momento Deus falou comigo: não é pra você ficar lá, é pra você permanecer aqui. E eu falei: meu Deus, e agora? Né? Eu não quero, não queria isso, né? E aí eu tive que escolher. Eu falei: e agora? Ou eu escolho voltar, né, pra lá mesmo, né, pro Rio, pra morar lá, ou eu escolho ficar aqui. Né? E aí eu escolhi ficar aqui. Mas aí, no meio de ficar aqui, aconteceram muitas coisas que eu falei: não vou voltar, não quero, voltei. Não sei pra quê. Só pra voltar pra cá de novo. Mas eu achei assim tão interessante que a decisão, né, a escolha que eu fiz, né, que quando eu voltei pro Rio, né, nesse meio tempo que eu voltei pra lá e voltei pra cá de novo de vez, eu me lembro que eu cheguei pro Senhor e eu falei algo. Eu falei: Senhor, não vou fazer aquilo que eu quero, vou fazer aquilo que o Senhor quer, né? Eu vou escolher aquilo que o Senhor quer pra mim. Então, eu vou contra a minha vontade. Eu lembro que eu falei isso, né? E minha irmã vinha conversar comigo: mas por que você não quer morar em Aracaju, né? Tipo, nossa família é de lá, tudo. Eu falei: mas eu não gosto daquele lugar. E eu falava assim: eu não gosto daquele lugar, não quero ficar lá. Mas eu achei tão interessante que eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou decidir, né? Deus tá mandando ir, Deus quer, né? Não sei. Então, assim, Deus já tinha me visto aqui, Deus já tinha visto eu com meu marido, com a minha família. Sabia. Ele já sabia lá na frente. E eu tava olhando tão limitado, aquilo tava só, né, assim. E eu não queria, né? Mas Deus já tinha preparado isso tudo. Então, assim, o fato de eu ter escolhido, né, renunciar à minha vontade, né, me trouxe até aqui, né? Então, assim, Deus já tinha visto, né, isso aqui, já tinha visto o projeto. Então, verdade. Assim, se naquele momento eu tivesse escolhido: não quero, entendeu? Eu não vou ouvir o Senhor, vou escolher a minha vontade, né? Eu não sei que caminho talvez eu pudesse estar seguindo, né? E hoje eu estou aqui por conta de uma escolha que eu fiz lá atrás, né? Então, assim, algo que eu até falei no vídeo, né? Nós escolha sempre ouvir a voz de Deus, né? Porque por mais que vá de desencontro com aquilo que você deseja, com aquilo que você queira, né? Você no primeiro momento fala: mas Senhor, não é isso que eu quero, né? Mas escolha ouvir a voz de Deus e seguir a direção de Deus, porque, como a gente falou aqui, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então Deus está olhando lá na frente, a gente só olha aqui, né? Como Tainá falou, né? Eu não sei nem o que está além dessa parede, né? Mas Deus vem muito além, Deus vê tudo, Ele sabe todas as coisas, né? Então, assim, Ele não tem coisas ruins para os seus filhos. Engraçado, Sueli, você falando em relação a isso, né? Em relação a que Deus não tem Deus tem coisas boas, né? Aí eu tô lembrando, voltando lá para o início, né? Para Adão e Eva. As duas árvores. Uma é a árvore da vida, a outra é a árvore do conhecimento. O que é que o pessoal o que é que os homens anseiam? É apenas o conhecimento, é apenas entender, é apenas, né?
E o Senhor quer nos dar vida. Então, né, o caminho com Ele é essa vida garantida, né? Plenitude, é uma vida abundante, é desfrute, é descanso. São frutos, é tudo que o Senhor tem para nós. E é só quando fazemos essa escolha, né? A escolha certa, né? Escolher o Senhor. E eu lembro que você falou seu testemunho, né? Tava lembrando eu me converti aos 16 anos. E eu lembro que jovem, né? Ainda sou jovem. Mas, né, aos 16 anos. Talvez hoje, né, um jovem de 16 anos não quer nem saber de igreja. Né? É verdade. Isso é coisa pra gente velha, isso é coisa pra careta. Isso é careta pra um jovem de 16 anos. Mas eu lembro que ali eu me converti e ali pronto, eu cheguei, nasci pronto, me descobri. Isso, na verdade, ali eu nasci ali, na verdade. Né? É verdade. Nasci ali. Então, assim, e eu lembro que eu falei bem assim, Senhor, a partir de hoje a minha vida é do Senhor, todas as áreas da minha vida pertencem ao Senhor, a minha vida sentimental é do Senhor. Então, assim, eu tenho um sonho de casar, mas esse sonho é do Senhor, né? Eu entrego esse sonho ao Senhor e eu vou esperar no Senhor, né? Então, não importava o tempo, e quem me conhece sabe o tempo. Mas ela escolheu esperar. Mas eu escolhi esperar. E E assim, né? E eu me converti aos 16, eu só casei aos 29 anos, né? Então foi uma longa espera. Eu esperava casar com 22. Mas assim, foi o melhor. E foi no tempo certo. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Foi aquela escolha com 16 anos. E que mudou a minha vida. Né? Foi escolher pelo Senhor ali. E escolher também entregar a Ele os meus sonhos. Foi a melhor escolha da minha vida. Então, assim, né, você que está nos assistindo hoje, talvez uma escolha que você faça hoje pode mudar completamente seu futuro. Porque eu poderia ali ter escolhido, tinha ido, né, participei do encontro, não quero essa vida, não quero seguir esse caminho. Poderia ter escolhido também outras coisas, né, outros caminhos. E estaria colhendo hoje outros frutos também. Mas assim, eu falo que eu não me arrependo em nenhum momento. Eu falo que foi a minha melhor escolha. O Senhor foi a minha melhor escolha. Meu marido foi a minha melhor escolha. E é tudo, né? O Senhor é a graça dele, né? Através da graça dele nós conseguimos escolher com sabedoria. E é interessante, né, Tainá falando a respeito disso, que porque eu escolhi, né, vim definitivamente para Caju e ouvir a voz de Deus mesmo, né, e falar assim, eu não quero ir para aquele lugar, não gosto daquele lugar, mas eu vou, né, e porque eu fiz essa escolha, né, pouco tempo depois, né, que eu cheguei aqui, eu conheci meu marido, né, e a gente se casou com... Um ano depois eu casei, né, nem esperava, né, nem esperava, então assim, eu falei, meu Deus, né, como é que é possível, né, mas... foi algo muito rápido que Deus fez, né? Mas porque eu me permiti ouvir a voz de Deus, eu me permiti ser guiada por Deus e não pelas minhas vontades, né? Que é algo que é uma luta que todo mundo passa, né? E agora, né? Que escolha eu faço? Eu escolho o que Deus está falando ou eu escolho aquilo, né? Que eu estou vendo, aquilo que eu quero, né? Mas escolha seguir a vontade de Deus, escolha permanecer no propósito de Deus, né? Porque é o melhor para você, é o melhor para nós, né? E elas falando aqui de relacionamento, eu tô lembrando assim né, como existem tantas mulheres que estão escolhendo viver abaixo daquilo que Deus tem para elas. Mulheres que estão aprisionadas em relacionamentos com homens que não a respeitam, que não a amam. E elas, pela falta de Deus na vida delas, né? Elas estão se submetendo a relacionamentos que não é a vontade de Deus para elas. Estão deixando de desfrutar do melhor. Se submetendo pela carência, pela necessidade de ter alguém. E escolhendo viver uma vida de sofrimento medíocre, né? Porque tem medo, porque não tem noção do que Deus tem para ela ainda, talvez, não sei. Mas eu espero que através desse vídeo, você que está nos assistindo aí, saiba que você pode escolher a vontade de Deus a qualquer momento. Seja lá o que for que está aprisionando sua vida. E eu queria encerrar aqui a minha fala deixando Provérbios 14, 12. Capítulo 14, versículo 12, diz o seguinte: há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Ou seja, eu entendo o quê? Que há escolhas
que aparentemente são as mais acertadas, são as melhores a tomar, aparentemente, mas que o final delas leva à morte. Essa morte pode ser a morte física e pode ser a morte espiritual. Às vezes você está vivo, existindo, mas você está morto espiritualmente para Deus. Então, que nós possamos, que você, eu, todas nós possamos ter essa humildade para entendermos que sem Deus não somos capazes de fazermos boas escolhas. Podemos nos enganar achando que estamos fazendo escolhas certas, quando na verdade não são. Então, que a gente tenha essa humildade de ir para os pés de Jesus e dizer: Senhor, eu não sei, eu não dou conta, eu não entendo nada, eu não vejo nada além, mas o Senhor vê, me ajuda. E o Senhor vai ajudar. Amém, amém. E eu quero encerrar lembrando o título dessa semana que eu coloquei no meu vídeo. Tremendo. Que é Minhas Escolhas, Meus Frutos. Então, assim, as suas escolhas, né? Você não pode culpar ninguém, você não pode responsabilizar ninguém por aquilo que você escolheu. E tenha consciência, né? Que aquilo que você escolher, você vai colher. Né? Aquilo que você plantar, é isso que você vai ter, né, como fruto na sua vida. Então, faça boas escolhas. Que o Senhor derrame graça, que você escolha debaixo, né, da sabedoria do Senhor, no nome de Jesus. Amém. E que você escolha ouvir a voz de Deus, ser guiado e direcionado por ela, porque o Senhor é bom e Ele tem um melhor para você. Amém? Amém, amém. Amém. E grandes coisas acontecem quando elas se unem por um. Amém.